Eu saúdo a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Estamos novamente para uma lição para auxiliar todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Irmão Vicente, estamos na lição número 5, as consequências das escolhas precipitadas. Nosso texto áureo diz o seguinte: o longâmino é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Verdade prática: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O senhor já quer começar a discorrer sobre a lição? Ou quer que eu leia a introdução? Pode ler a introdução. É a introdução. Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca que sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez, se ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai e seu sobrinho Ló. Estes o acompanharam, levando mulheres, filhos, servos, servas, gado e tudo quanto podia carregar. Durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos. Porém, as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. Na lição de hoje, veremos a discussão que levou Abraão a se separar do seu sobrinho Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. É verdade. Como nós temos estudado bastante da vida de Abraão, ele foi escolhido por Deus para formar uma grande nação, conforme estava prescrito no projeto de Deus. Então, no meio da sua parentela, que certamente era bastante, só ele foi chamado. Viu? Só ele teve a chamada de Deus. Mas quando ele saiu, o sobrinho Ló
o acompanhou. Talvez pela amizade que eles tinham, o respeito e interesse próprio. Viu? Interesse próprio. E sabe por que Deus permitiu que o acompanhasse? Dando oportunidade para Ló, ao ver o exemplo do seu tio, a obediência a Deus, os momentos de oração, de consagração, uma grande oportunidade para Ló também se converter. Que grande exemplo! Durante o tempo que Ló esteve com seu tio, que grande exemplo Abraão deu para ele também se converter ao Deus vivo. Mas os anos foram passando e nada disso aconteceu, então veio a separação. É o que nós vamos estudar. Separação. Veja bem, separar de Deus, separar do tio, servo de Deus. Não é fácil. Irmão Vicente, vamos no primeiro item. Cuidado com as escolhas. Mostrando para nós o cuidado que nós temos que ver com as escolhas precipitadas. De fato. Olha, Abraão teve que pensar bem na escolha. Porque a terra, a cidade que ele morava, naquele tempo, estava em grande progresso. Junto com os familiares. Estava bem de situação. Ele era homem de negócio. Agora recebeu uma ordem de ir para uma terra desconhecida. Pensa bem. Pensa bem. Desconhecida. Mas certamente ele pensou, analisou a situação e diz aqui, Abraão fez a escolha certa, ou melhor, a melhor escolha. Qual é? Obedecer à voz de Deus. Nós vemos aqui. Abraão decidiu confiar em Deus. Muitos estão enfrentando crise porque tomaram decisões sem consultar o Senhor. Nós, como crentes, temos esse privilégio. Qualquer decisão que vamos tomar, nós consultamos ao Senhor, porque o Senhor sabe, do que poderá acontecer. O Senhor conhece o futuro que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos. Então, foi uma escolha difícil. O resto é menor dúvida. Mas tem uma coisa. Quando Deus chama a pessoa e quer obedecer, vai mesmo. Eu sempre tenho pensado sobre a escolha de um missionário quando é chamado por Deus. É fácil deixar a sua terra, deixar os seus familiares, deixar o seu país. Eles também vão para um lugar desconhecido. Mas quando está na vontade do Senhor, Deus abençoa. Verdade. Olha. E prospera, né, irmão Vicente? Além de abençoar, prospera, porque está na obediência do Senhor. Nós não vamos demorar muito aqui, que estamos lá na frente. Irmão Vicente, mas vou fazer uma pergunta para o senhor. Na escolha de Abraão e de Ló. Sim. Ló escolheu por vista. Mas não era normal Abraão escolher na frente de Ló por ser o mais velho? Verdade. Nós vamos chegar lá. Pode esperar um pouquinho, quer ver? Você está falando a verdade. Vamos ver por quê. Mas primeiro vamos ver isso aqui, olha. Aí. Abraão passa pelo Egito. Muito bem, diz aqui.
Abraão também enfrentou algumas crises, é natural, né? Em sua vida. Porém, manteve a sua fé em Deus. Não permitiu que as adversidades da vida matasse a semente da promessa. Isto aqui é muito importante. Matasse a semente da promessa. O Espírito Santo lançou em nosso coração a semente da promessa em Cristo Jesus. Está vendo? Agora, depende muito de nós. Essa semente, germinando, precisa ter cuidado, não é verdade? Precisa ter cuidado para que possa crescer e dar fruto. Hoje em dia temos um pensamento, nas igrejas, muitos crentes têm um pensamento que aceitou Jesus como Salvador. Foi batizado com o Espírito Santo. O que mais que falta? Falta mais nada. Não faz mais nada. E não é assim. A árvore precisa frutificar. Aleluia. Então, ele recebeu a semente cresceu, tem que produzir. Tem que produzir. Produzir na oração, ler a palavra, pregar a palavra. Tem muita maneira de se produzir. Não pode ficar parado. Está vendo? Então, Abraão e outras. Quantas pessoas deixaram a semente morrer? Receberam até batismo com o Espírito Santo, foram usados nas mãos do Senhor e hoje não é mais nada. Quantas pessoas? Porque não souberam cuidar. Jesus até fala daquela árvore que não dava fruto, você lembra, né? Fala aquela árvore que não dava fruto. Vamos cortar essa árvore. Aí, não corta não. Cava aí, esterca, espera vamos fazer mais um ano. Fazer, que mais? Isso é paciência, misericórdia de Deus. Então, Abraão não deixou isso acontecer. Não permitiu que a adversidade, né, matasse a semente do seu coração. Isso é uma coisa muito importante isso. Tá vendo? É um grande exemplo para nós. Agora sim. Vão na escolha de Ló. Agora aquilo que eu estava falando para o senhor é o segundo tópico aí. Ló é atraído por aquilo que vê. Aquilo que vê. Você leu na lição uma coisa importante. Mas, olha aqui. Espera um pouquinho. Tá bom. A briga, nós vamos chegar lá, viu? Pode ficar. Primeiro aqui, olha. A briga entre os pastores de Abraão e Ló. Olha o que Abraão fez primeiro, olha o que ele fez primeiro, para tomar a decisão certa. Olha aqui. Ao deixar o Egito, Abraão seguiu sua família para o norte. Ele acampou próximo a Betel e ali encontrou um altar que havia construído para o Senhor. O senhor quer que leia Gênesis 13? Olha bem, antes de tomar uma decisão séria. Verdade. Que exemplo para nós? Naquele lugar, Abraão invocou o nome do Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. Ele sabia que ia tratar de um assunto sério. Sabia que ia tratar. Agora, ele chama a decisão de Abraão, depois de orar ao Senhor, ele sabia das brigas que estavam surgindo. Isso, da contenda. Da contenda, dos conflitos que estavam surgindo. E para resolver esses conflitos que surgem na igreja, é preciso ter muito cuidado. E o irmão Vicente, e não tomar decisão precipitada. Aí que está. Muito cuidado.
Então o pastor precisa buscar a direção do Senhor para poder resolver o problema da melhor maneira possível. Maravilha. Então, a decisão de Abraão, o patriarca, quer ver? O patriarca logo tentou resolver a situação conflituosa. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa amigável, mostrar a verdade, não com os ânimos exaltados, não, como servo de Deus. Aleluia. Aleluia. Como servo de Deus. Chamou, olha bem. E daqui, Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação ao sugerir que cada um deveria escolher agora o seu próprio caminho. Então, Ló teve grande oportunidade, como eu já disse para vocês, de se converter. Mas agora ia deixar, olha bem, o grande amigo, o tio amoroso e a presença de Deus. Ia deixar. Na lição que você leu, meu irmão, olha aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Vou mostrar uma coisa para você. Qual o versículo? Tá bom, nós falamos contento. Tudo bem. Ló levantou os olhos e viu. Não. Diz Abraão aqui, diz Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. O que vocês acham? Nós somos servos de Deus, que pregamos a paz, que pregamos a união, o amor. Eu acho que fico tão triste quando vejo pela televisão, contrito entre os grandes e outra, na televisão, briga para lá, briga para cá. Que exemplo esse que podemos dar ao mundo? Que exemplo! Agora, mesmo na igreja, o que devemos fazer é entregar na mão do Senhor, porque eu estava numa reunião para resolver um problema de dois irmãos que estavam a ponto de brigar mesmo. Aí o pastor foi falar: ô irmão, fala o que aconteceu. Eu falei: não, pastor, não. Aqui não é delegacia. Verdade. Não. Se ele for falar o que aconteceu, o outro vai achar ruim, vai falar o que aconteceu. Aqui, eu falei, aqui ninguém tem razão. Verdade, irmão. Ninguém tem razão. Que tem razão aqui é Jesus. Aqui, cada um tem que se humilhar, e até se tiver de perder alguma coisa, que perca. Mas não podemos fazer aquilo que não está escrito na palavra do Senhor, que fala sobre a união entre nós. Então aqui não é delegacia, aqui ninguém tem razão. E é assim que deve ser. Se for dar razão, meu Deus, aonde vai, você que é advogado, se for dar razão, aonde vai parar esse negócio? Não é verdade? Da justiça. Então, olha aí, Abraão, quer ver? Não, é interessante quem fala, entre os meus pastores e os teus pastores. E os seus pastores. Porque somos irmãos. Viu? Ele já não está referindo mais a tio e sobrinho, fala, somos irmãos. Verdade. Tá difícil. Agora vamos aqui. Então aparta de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, se a direita, irei para a esquerda. Agora sim, levantou Ló os olhos. Levantou os olhos que partia de um coração ganancioso.
que queria só para ele. A obrigação dele aqui era dizer, meu tio. A escolha é do Senhor. Isso aí. Meu tio, não. A escolha é do Senhor. O que eu tenho devo, Senhor. Quantas vezes o Senhor me ajudou, né? Não, eu não posso escolher. O Senhor é que vai escolher. Escolheu de um lado, eu vou para o outro lado. Não. Mas ele não pensou. Não pensou. O que ele estava pensando é o sentido de ambição. Quando a pessoa deixa a ambição entrar no coração, ele não pensa em mais ninguém. É só ele. Ele só quer para ele. E o coração, infelizmente, o coração dele estava cheio de ambição. Aí ele olhou, levantou os seus olhos da Campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Olha como é que era. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, por detrás do Zoar. Chamava a atenção mesmo. Verdade. Chamava a atenção. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão. Muito bem. E partiu Ló para o Oriente. Presta atenção agora. E apartaram-se um do outro. Agora é que é. Enquanto estava junto com Abraão, ele era abençoado, meu filho. Era abençoado, porque você é um crente abençoado. Se for trabalhar com uma pessoa, está vendo? A sua bênção também passa para aquela pessoa. Muitas vezes, por causa da sua bênção, aquela pessoa não sofre alguma coisa que venha prejudicar a sua saúde. Você está ali sempre falando, orando, falando de Jesus, e a bênção passa para ele também. Aí, então Jó, durante esse tempo todo, Jó foi abençoado. Mas agora vem a separação. E por ambição. Veja bem. Agora, então habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade das Campinas armou a sua tenda. Presta atenção aí. Armou a sua tenda. Ó, aqui, vamos aqui, vamos mais para frente, foi indo. Armou a sua tenda na cidade de Campinas, habitou na cidade de Campinas e armou as suas tendas, foi indo até chegar em Sodoma. Mas o versículo 13, olha bem, Sodoma era maus os varões de Sodoma e grande pecador diante de Deus. Você tem prazer? O que o salmista fala? Nós temos que fugir dos murmuradores. Se ele fosse um missionário, então, aí eu daria razão. Então, ele foi falar que era um missionário, né? Se ele fosse um missionário para pregar o amor de Deus e coisa e tal. Agora, por que ele foi para lá? Por que ele foi para Sodoma? Será que ele não sabia? Não sabia que era um povo mau? Claro que sabia, mas acontece, o sodomita fazia grande negócio com ele, dava grande lucro para eles. Foi por isso que ele foi para lá. Está vendo? Exato. Grande lucro para ele. Então, ele não se importou com a moral daquele povo. Certo. E chegou um ponto que não teve mais jeito. Ele fazendo negócio, a mulher dele tinha alguma coisa em Sodoma que tomava conta do seu coração. As duas filhas tornou-se noiva de Sodomita. Tá vendo? Olha como um abismo chama outro abismo. De uma atitude precipitada. Foi aprofundando cada vez mais.
Bom. Depois, mais tarde, nós vamos ver o que fizeram na casa dele e ele não podia fazer nada, porque ele não tinha mais autoridade naquela cidade. Mas tinha uma coisa, estava rico. Estava rico. Nós vamos ver. E ver a partagem. Muito bem. Agora é o terceiro. Você quer É o terceiro. Um caso de prosperidade e perdas. Aí é que está. Isso tem acontecido muito, muito em nosso meio. E eu já vi isso várias vezes. Prosperidade e o irmão perdeu tudo. Eu sempre falo, é bom prosperidade. Quem é que não quer ser próspero? Prosperidade. Mas tomar cuidado. Para ela não tomar a prosperidade, não tomar o primeiro lugar no coração. E também, o primeiro lugar é do Senhor. Aconteça o que acontecer. É do Senhor. E também sempre buscar a Deus para tomar alguma decisão. Não tem dúvida. Eu já vi. Eu já vi pessoas. Olha, uma coisa, outra coisa também, que ajuda muito. É na parte do dízimo. Ajuda muito. Eu já vi pessoas, eles não pagavam o dízimo. Porque achava, e ele achava que não deveria pagar. Não, deixa eu falar. E, no entanto, ele fazia parte do ministério. Mas, sabe para quem ele pagou? Porque quando a pessoa não paga o dízimo, para Deus, ele vai pagar, mas para outra pessoa. Você pensa que Deus recebe aquele dízimo? Só se ele pedir perdão mesmo. Está aqui tudo, Senhor, aqui, ó. Mas ele pagou na farmácia. Tudo que ele fazia, farmácia. Teve um que pagou no Banco do Brasil. Esse um pagou no Banco do Brasil. O outro foi um caso que chamou a atenção. Olha, eu conheci muito bem esse irmão. Fiquei com maior pena quando aconteceu isso para ele. Ele tinha família e tinha lá umas 4 vacas e precisava de leite. E uma daquelas vacas deu cria, mas ela só dava leite com o bezerro. Sem bezerro, nada. Tá vendo? E o bezerro, então, ficou doente. E tá indo. Morre, não morre. Aí ele fez um voto para o Senhor. Senhor, se o Senhor curar, eu preciso de leite para a família. Se o Senhor curar esse bezerro, Senhor, ele vai ser do Senhor. Olha, gente. Voto precipitado. Cuidado com o voto. Ele vai ser do Senhor. Por incrível que pareça, o bezerro sarou e tornou-se muito bonito. E ao invés de vender e entregar o dinheiro na casa do Senhor, um dia ele precisou do dinheiro, vendeu, gastou o dinheiro e falou, depois eu pago isso aí. Agora estou precisando desse dinheiro. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele fez um empréstimo no Banco do Brasil, em Itajubá. E colocou o dinheiro numa maleta pretinha, assim, colocou. E o ladrão viu. E ele foi num restaurante almoçar. E o ladrão rapidamente comprou também outra bolsinha daquele mesmo jeito, trocou a bolsa. Meu Deus! Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu fiquei na maior tristeza. Mas fazer o quê? Ele prometeu, né? Ele prometeu. E o interessante é que Deus não exige, né, irmão Vicente? Não, voto não. Voto? Não. Você quer fazer um voto? Tudo bem, pode fazer. Pode fazer. Mas faça e cumpra. Amém. Agora, se não cumprir... É complicado. O que você quer saber mais? Como é que o escritor fala aqui que
que Ló escolheu, e para nós prestarmos atenção, para que nós não possamos ser enganados pelas belezas das coisas. De fato. Tem muita coisa que na verdade a gente vai escolher, por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus. A escolha pode ser boa e pode ser ruim. Nós vamos ver daqui a pouquinho, você vê. Pode ser boa e pode ser ruim. Então, se quando entregamos na mão do Senhor, eu pelo menos, olha, no caso de decisão, já tomei prejuízo. Por quê? Depois eu pensei bem, Senhor, é verdade, eu tomei prejuízo. Porque não busquei a direção do Senhor. Se eu tivesse orado e buscado a direção do Senhor, tenho certeza que seria diferente. Agora tomei o prejuízo. O que Ló aconteceu, irmão Vicente? Ele tomou a decisão, aí veio a guerra dos reis. Pois é. Outra coisa importante, veio a guerra, né? Agora, veja bem a bondade, o amor do tio Abraão. É verdade. Era Abraão dizer, o que aconteceu? Aconteceu isso, houve guerra, e seu sobrinho foi preso e tudo, levou tudo, os inimigos levaram tudo. O problema dele foi ele que escolheu. Outra pessoa não ia dizer isso? Verdade. Foi a escolha dele. Ele que escolheu. Agora ele toma a decisão. Mas é seu sobrinho, eu sei, mas ele é o problema dele. Mas, sabe, Abraão, você sabe quantos servos ele tinha? 318 homens que sabiam lutar. Olha como é que era rico. Criado lá. Criado na casa dele. Então, preparou os 318, era guerreiro. Ele tinha também confederados, tá vendo? Então, segundo a história, ajuntando tudo, davam 1000 guerreiros, mais ou menos. 1000 guerreiros, né? Mais ou menos. Aí foram atrás, com a ajuda de Deus. Abraão venceu, trouxe tudo de volta. Será que Ló agradeceu? Já era para ele até sair da cidade, para não vou ficar mais aqui não, sabe? De repente pode haver outra guerra, eu vou para outro lugar. E se acomodou da mesma forma. Irmão Vicente, Abraão, o tio socorreu Ló. A bondade do tio foi lá com os 318 homens de guerra, socorreu Ló. Mas, e as consequências dessa atitude de Ló? Aí que está a vergonha. Aí que está as consequências. Quando a pessoa desobedece a Deus, sofre duras consequências. Ló tinha uma vantagem, não sei se você sabe. Era um homem acolhedor. É verdade. Acolhedor. Hospitaleiro. Hospitaleiro. Era. Mas um dia, diz aqui em Gênesis 19, eu vou ler para você ver. Verso 12, apareceu 2 homens lá em Sodoma e Gomorra. 2 homens na porta da cidade. E logo quando viu, aí fez tudo, levou para casa. Não sabia quem era. Levou para casa, hospedou, tudo bem. Aí acontece que os homens disseram assim. Então disseram aqueles homens a Ló: olha, tem alguém mais aqui? Da família, né? Teu genro, teus filhos, tua filha, e todo quanto tem nesta cidade, tira fora deste lugar. Bom, vai tirar fora para quê? Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo.
Né? Aí que Ló ficou sabendo quem eram aqueles homens. Houve lá uma porção de coisas, que não precisamos falar aqui, que o povo da cidade quiseram invadir a casa de Ló, aquela coisa toda, mas não precisamos falar. Vamos falar as consequências. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar suas filhas. E disse, olha, levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Eles aceitaram? Não. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus filhos. Quer dizer, destruir a cidade. Estava louco. Eu não creio nisso, não. Pois é. É o que nós estamos acontecendo, né? Isso já aconteceu no nosso mundo. Nosso mundo está, cada dia que passa, chegando mais perto do fim. E temos até cientistas que falam que o mundo não vai ter fim. Vai, Deus falou. E para os crentes é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Não tem dúvida. A Escritura é a verdade. Então, ao amanhecer, apertaram com Ló. Olha bem, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereça na justiça da cidade. Vamos embora. Mas ele ainda fez hora, demorou. Não quero saber por que ele demorou. Aí, ele, porém, demorava. Mas olha a misericórdia de Deus. Era para os anjos dizer, não quer sair? Não quer sair? Bom, então o problema é seu. Aí, ela vai ser destruída. E nós estamos aqui para tirar vocês daqui. Não quer ir? Então vai ficar. Mas não, a misericórdia de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Faz tudo para o homem ser salvo. Anjo, olha o que os anjos fizeram. Então aqueles homens pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, retiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora disso, olha o que diz, certamente, as consequências agora, certamente, não deu tempo de levar nada. Certamente Jó disse, escuta uma coisa, mas e a minha riqueza? Os anjos certamente falam para ele, Jó, a sua riqueza já era. Sabe o que é preciso agora? Está escrito aqui. Escapa-te pela tua vida. É a única coisa que resta agora. A sua vida. A riqueza você perdeu. Consequência de uma atitude. E ainda tem mais. Olha, quem sabe os anjos disseram, e sabe por que nós viemos tirar você daqui? Por causa de seu tio. Sabe por quê? Nós viemos tirar você daqui? Pelas orações do seu tio, que vivia intercedendo por você. Deus ouviu as orações do seu tio e nós estamos aqui para livrar você, né, do que vai acontecer. Oração intercessória. E saímos E Deus lembrou de Abraão, né, da oração que eles fizeram e livrou Ló de ser destruído. Viu só? Aí está as consequências de uma escolha mal feita. E precipitada. Uma escolha precipitada. Saiu só com a roupa do sem consultar a Deus. Então, nós que somos servos de Deus, como eu já falei,
quando for fazer a sua escolha, meu irmão, qualquer escolha que for fazer, leva o conhecimento do Senhor. Aleluia, e vai é dar verdade. tudo certo. Amém. Pode fazer outra pergunta. Não, irmão Vicente, agora nós estamos na conclusão, porque o tempo já está esgotando. Tá certo. Na conclusão, a nossa conclusão fala o seguinte, irmão. Escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Amém? Bem, a escolha aqui na Terra, se ela for boa, a pessoa ganha. Se for ruim, perde. Mas fica aqui na Terra. Verdade. Agora tem duas escolhas que Deus para o homem. Entre a vida e a morte. Porque essa escolha avança para a eternidade. Aleluia. E sabe o conselho que Deus deu? Ele falou, escolha a vida para que viva. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o autor da vida. Você já fez essa escolha? Aleluia. Amém. Então, irmão Vicente, nós agradecemos a todos aqueles que vão compartilhar esse pequeno trabalho e peço ao Senhor mais uma vez que faça uma oração de agradecimento ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade. Verdade. Nós precisamos orar mesmo. Senhor. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus. Verdade, Senhor. Agradecemos, Senhor, de todo o coração Capacita cada um de nós. por esta oportunidade. Possamos fazer isso. Quando estamos aqui falando da palavra do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que muitas pessoas têm prazer de ouvir a palavra. É palavra simples, mas é a palavra do Senhor. Amém. É a palavra de valor. Então abençoa nossos ouvintes, abençoa o povo do Senhor, a igreja do Senhor, o nosso país, da maneira que está. Ó Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoa e guarda todo o teu povo. Glória a Deus. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos aqueles que estão ouvindo, vão ouvir essa pequena mensagem, que o Senhor possa abençoar ricamente a todos. Amém?